Bem-vindo ao Break-Even Point. Hoje o tema é o ciberespaço, isso na sequência da recente decisão do Governo a apresentar uma proposta para passar a taxar este segmento de negócio que tem estado a registrar um crescimento exponencial, rivalizando, não, superando até o desempenho daquilo que é a economia tradicional, neste caso o sistema financeiro nacional. Vamos em concreto falar da economia digital e tributação das carteiras digitais. Como tem sido habitual aqui no nosso espaço, contamos com a intervenção remota do Dr. Luís Canhemba. Dr. Luís Canhemba, que nos fala a partir da Vila de Songo, na província de Tete. Doutor, boa tarde e é bem-vindo a este espaço. Para começar mesmo, gostava de perceber de si qual é atualmente aquilo que é o peso real da economia digital em Moçambique, olhando para o contexto que neste caso terá levado o Governo então a elaborar uma proposta em torno desta área de negócio. Muito bem, sintam-se cumprimentados todos que nos assistem pelas diversas plataformas, as tradicionais e também as plataformas inovadoras, né? Já que estamos a falar de economia digital e indo à sua questão, qual é o peso? Efetivamente, a economia digital, como chamamos hoje, tornou-se um dos motores emergentes no mundo, não só em Moçambique. Portanto, as transações por via digital têm sido normal nos dias de hoje e movimentam muito dinheiro. Dados do nosso mercado financeiro e olhando para as nossas plataformas móveis, né? aquilo que chama-se Money Mobile, ou Mobile Money, se preferirmos, que é melhor, apontam que as carteiras digitais, movimentam mais de 300 a 400 bilhões de meticais, ou 1.000 milhões de meticais por ano em Moçambique. Note que duas delas, passa a publicidade, o Emola em primeiro lugar e depois o M-Pesa, já superam bancos como os bancos tradicionais da nossa praça. Portanto, estamos a falar de volume de dinheiro que é movimentado em sede das carteiras digitais. Só para ter uma noção, o volume de dinheiro, os bilhões que são movimentados no mercado financeiro ao nível dessas carteiras móveis já representam perto de 20% do nosso PIB. Ontem eram hoje um assunto bastante. Isso estima que 10 milhões de anos utilizam serviços móveis. Isso demonstra que o seu impacto social e econômico é de facto estrondoso. Portanto, o peso na economia, podíamos estar o programa todo a falar do peso na economia, mas acho que esses três aspectos já mostram qual é o peso, qual é a seriedade com que se deve tratar a economia digital no nosso país. Menção da alternativa de emprego que isso representa para a juventude, neste caso. É um outro aspecto que podemos discutir e até aprofundar. Olha que a alternativa, nós chamamos de alternativa, na verdade, dos principais negócios no mundo, em termos de empregabilidade, é a área digital. Note, por exemplo, quem é Elon Musk, o que ele faz. Depois vai expandir para o criador do Facebook, etc, etc. Portanto, estamos a falar de empregabilidade do ponto de vista dos criadores, aí são poucos, naturalmente, quem tem sucesso não são muitos, mas aqueles que trabalham, que têm um emprego direto ou indiretamente ligado portanto, ao comércio eletrónico ou à economia digital, se preferirmos, estamos a falar de milhares. Em alguns países é a base da economia de alguns países, como a Estónia, por exemplo. A Estónia é um exemplo claro de que a economia digital tomou conta do país e o emprego está lá. Pode ser uma alternativa para o país. Naturalmente, dentro das nossas restrições, vai ver, por exemplo, que
a expansão da internet no país, ainda estamos a nível dos 20%, né? Portanto, estamos a dizer que cerca de 6 milhões de moçambicanos é que têm acesso à internet. Então, seria, sim, uma alternativa ao emprego no nosso país, mas ainda para as zonas urbanas. Quando expandirmos, vai de certeza quase que absoluta que vai ser a base do emprego no nosso país. Já não vai ser, o emprego no nosso país já não vai ser apenas artesanal, né? Trabalhos artesanais, mas o digital, por causa da cobertura e por causa da expansão, sobretudo, ela, portanto, traz emprego à juventude e, portanto, e no geral, a massa laboral no país e no mundo. Não é? As digitais encontram para prosperar e que os outros segmentos de negócio não estão a encontrar. Ou seja, o que é que explica este crescimento tão acelerado deste negócio? Aqui há duas vertentes. Se calhar é melhor desenvolvermos uma delas. Note que o mobile money não é propriamente uma base da internet como tal. Eles têm um sistema que chama-se USSD. Portanto, é aquele dos asteriscos 150 cardinal ou asterisco 124. E isto faz com que até as chamadas bombinhas tenham acesso, portanto, às carteiras móveis, né? Mas eu queria destacar aqui três aspectos. O primeiro é a cobertura. Vai notar que existem mais de 35 mil agentes das carteiras digitais no nosso país, entre Imolas, M-Pesas, M-Cash, etc. E isto supera amplamente a rede bancária tradicional. Este é o primeiro aspecto, a cobertura. Nós não temos 35 mil bancos, né? Mas temos 35 mil agentes, que cada um desses agentes é uma espécie de um banco. Não sei se percebe. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a desburocratização, entre aspas, né? Ou a rapidez e o custo. Né? O custo taxativo ou de valor, mas também o custo-tempo. Portanto, para pequenos valores, as carteiras digitais são o meio mais simples de transacionar e mais acessível. Portanto, esta questão da desburocratização versus rapidez, custo, tempo e taxa é o terceiro fator principal para o crescimento. O segundo, desculpa. Mas temos o terceiro, que é a digitalização do comércio informal. Note que estima-se que cerca de 60% dos pequenos negócios urbanos usam carteiras móveis para venda. Pagamentos, fornecimentos ou gestão de estoque, por exemplo. Né? Portanto, estas carteiras, o mobile money, carteiras digitais, são extremamente essenciais, trazem flexibilidade, mas são a base de cerca de 60% de pequenas empresas. Não, ainda não das médias empresas, mas sobretudo das pequenas empresas. Portanto, é isto que traz, que faz, que explica, já olhando para a sua questão, o crescimento acelerado das carteiras digitais. O governo avança com propostas para passar a taxar o ciberespaço. Quais são as reais motivações que levam o executivo a posicionar-se dessa forma? Vamos lá ver uma coisa, antes de ir à sua questão. Note que nós, no ciberespaço, temos, por exemplo, Netflix, já agora, né? Muita gente assiste Netflix e paga 1.000 meticais, 2.000 meticais, 3.000, depende da taxa e de quem faz a provisão. Entretanto, nada fica no país. Portanto, qualquer país que se preze e qualquer transação normal tende a haver uma taxa
sobre ela. Né? Isto é lógico, senão estamos a falar de concorrência desleal. Né? Portanto, Netflix, comparando-se com outros que estão, por exemplo, na TV Cabo ou DSTV, ela sai a ganhar porque não há taxas. E noto o seguinte, a Netflix, quando faz a ação, ela conta com essa, porque num país que naturalmente que vai haver taxas. Só que no nosso país, no caso do nosso país, não havia nenhuma legislação, não havia nenhuma decisão sobre isso. E é isto que está acontecendo. Portanto, era esta pequena história que queria contar sobre a Netflix para responder à sua questão. O que está por detrás portanto, desta decisão? E olho também para três, tal como na questão anterior. O primeiro, para três objetivos nesse caso, o primeiro grande objetivo é o alargamento da base tributária. Isto é, hoje, boa parte da atividade econômica no nosso país, e isto não é segredo para ninguém, ocorre fora da banca tradicional. Com esta digitalização, com o aparecimento das carteiras móveis e de negócios online, a base tributária vai tender a diminuir e não aumentar como deve ser o nosso objetivo como país. Isto é, alguém que vende roupas de forma normal, usando tanto os processos normais, naturalmente, se apercebe que se usar a digitalização, portanto, se usar o ciberespaço para vender roupas, não terá taxas. Naturalmente que ele vai sair de uma put shopping ou de Baiamole e vai ficar num sítio a fazer o negócio de forma digital e não será taxado. Isto é, e do contrário também aplica-se. Isto é, eu vendo roupa no espaço cibernético e naturalmente que sem nenhuma taxa estou a fazer uma concorrência desleal para quem o faz de forma formal e pagando os seus impostos devidos e as suas taxas. Isto para dizer que esta decisão também tem a ver com o alargamento da base tributária e é importante que assim seja. Isto é, se nós não tomamos, como país, não tomamos uma decisão deste nível, o que vai acontecer é que a base tributária, em vez de se alargar e olhar para isto como um processo de alargamento dessa base tributária, a base tributária vai emagrecer nos próximos tempos. Relacionado com isto, que é o segundo objetivo que está por detrás, é o reforço da receita fiscal. Nós sabemos muito bem e notamos nos últimos anos que há uma pressão sobre o orçamento estes últimos anos. Discutimos, inclusive, neste programa, em outros programas, tanto anteriores, que há um déficit flagrante portanto, no orçamento. E isto é uma forma, naturalmente, de encontrar novas fontes de arrecadação legítimas e faz todo sentido. E depois tem um terceiro aspecto que é a harmonização de regras. Muitos países da região já introduziram mecanismos como este, da região e do mundo. Na Europa, este é um exemplo. A União Africana tem, inclusivamente, uma forma de controlar o espaço cibernético do ponto de vista de transações económicas e depois de fazer o encontro de contas e pagar aos respectivos países aquilo que lhes é devido em termos de taxas. É verdade que em África os modelos adotados são diferentes ou foram diferentes, mas é preciso que isso aconteça. Portanto, em teoria, trata-se, do meu ponto de vista, de um alinhamento do sistema fiscal com a nova realidade económica e isto tem que ser feito. Portanto, esta é daquelas coisas que eu diria até que demoramos a avançar para isso. Pedir uma resposta muito direta em relação a esse assunto, depois que mencionou que a tendência, inclusive, de as pessoas aderirem a estas ferramentas digitais. No seu ponto de vista, apostar neste tipo de instrumentos seria considerada, no caso, como uma fuga ao fisco ou é apenas um shift para ferramentas que são eficazes e eficientes naquilo que a dinâmica econômica hoje em dia dita? A dinâmica do mundo, neste preciso momento. Portanto, as ferramentas
de eficiência mundialmente estão muito linkadas ao espaço cibernético. Ainda não é uma fuga ao fisco. Entretanto, ainda não é, até porque ainda não havia legislação que impunha que as transações eletrónicas fossem taxadas, não é? Portanto, ainda não podemos considerar fuga ao fisco. Vai ser fuga ao fisco, vai ser considerada fuga ao fisco quando existirem as leis. Eu sei que a lei das transações eletrónicas foi aprovada ainda há pouco tempo, ainda não conheço o regulamento, creio que ainda não há. Há esta imposição do governo, através do tribunal, da autoridade tributária, da AT, naturalmente, que se as questões não forem cumpridas, vai ser considerada fuga ao fisco. Mas neste momento ainda não é. Neste momento as empresas olham para o mercado, olham para o espaço cibernético como um espaço dinâmico e usam-na e fazem as transações. Portanto, ainda não podemos considerar fuga ao fisco. O impacto imediato, caso esta proposta seja aprovada, se pode esperar no mercado e, em particular, para os consumidores? O impacto depende, aliás, da taxa final que será aplicada. Mas podemos ter alguns efeitos, né? Por exemplo, para consumidores, qual seria o efeito para o consumidor? Naturalmente, com o acréscimo no custo de pequenas transações, por exemplo, numa transferência de 100, um total adicional de 1% significa apenas um meticado. Portanto, não é considerável, né? Mas em transações maiores, o efeito pode tornar-se mais perceptível. Portanto, é isto. Portanto, para transações 1% para transações pequenas não há de ter grande efeito para o consumidor, mas pode ser que haja um efeito maior para grandes transações, tanto para o consumidor como para o comerciante, neste caso. Para o Estado, uma taxa moderada poderia gerar valores consideráveis, né? Dependendo tanto da população que vai aderir a estas inovações, portanto, tributárias. Olhando para o mercado, eu iria considerar cerca de 3 a 5 bilhões de meticais por ano em receitas adicionais. Mas isso vai depender da elasticidade da procura, como eu disse. Não é? Para o setor, tanto o setor de comunicações, para falar dos operadores, e também a fintechs, né? Podem rever modelos de negócios, mas o impacto estrutural, Nildo, só será claro após alguns meses da sua implementação. Porque vamos ter alguns operadores que não vão aderir logo, ainda vai haver discussão, vamos ter alguns comerciantes, sobretudo pequenas e médias empresas, que pode ser que não tenham condições para aderir de imediato. Portanto, vamos ver nos próximos meses o que isto vai dar. Mas claramente que vai haver benefícios fiscais, mas também desafios operacionais muito sérios. Em relação aos desafios operacionais, eu já trabalhei numa instituição pública, inclusive, que é reguladora também, que era reguladora do espaço cibernético, e digo-lhe que haverá desafios operacionais. Por exemplo, como é que nós, como país, vamos mensurar e como é que serão debitadas as contas, tanto os valores. Esses desafios operacionais, de certeza que nos próximos dias, nos próximos meses, vamos sentir. Mas pronto, defendo que é importante que isso aconteça e penso que, do ponto de vista de benefícios fiscais, vai ser muito benéfico para o Estado. Perdoa, contudo, vamos a duas mais questões e que, se forem respondidas de forma breve, poderemos então ter aproveitado melhor. Na sua avaliação, o setor de carteiras digitais está maduro para começar a ser tributado, setor? Eu acho que não. Honestamente, eu acho que o setor ainda não está maduro, mas também acho que é preciso que se comece de algum lado.
é isto em termos gerais. Porque é que não está maduro? Que provavelmente virá essa questão. Primeiro, porque é preciso que haja um trabalho sério e aprofundado no regulador portanto, para que as operações sejam rastreáveis e sejam controladas. Portanto, é ali, se houver esse trabalho, é onde vai se perceber quem é que está a fugir ao fisco e quem é que não. Entretanto, eu sei que pediu que eu fosse muito rápido e direto nas respostas, mas devo dizer aqui que, entretanto, vai ser importante que se comece de algum lado, porque a automação a automação de processos, de transações, é a forma mais transparente de se fazer comércio, de se fazer operações desse estilo. Que alternativas ou ajustes poderiam equilibrar a arrecadação fiscal e o desenvolvimento da economia digital? Bem, alternativas. Provavelmente taxas diferenciadas por nível de valor. Portanto, aí iríamos proteger pequenas transações, não é? É importante que se proteja pequenas transações para não se matar o setor. E também para se incentivar que os jovens e as pequenas empresas elas evoluam. Segundo, limites anuais ou mensais isento para grupos vulneráveis. Isto é muito importante para equilibrar a arrecadação e também o setor. O terceiro seriam provavelmente incentivos para pequenas e médias empresas que adotem pagamentos digitais. Isto iria criar um ciclo positivo. E o quarto seria a monitorização trimestral para ajustar para quê? Para ajustar a política caso tenha efeitos indesejados. Porque nós não temos a certeza que isto vai dar certo. Isso vai permitir arrecadar receitas sem comprometer o avanço da economia digital. É preciso não desmotivar aqueles que sonham em trabalhar no ciberespaço, sonham fazer comércio, mas sobretudo os jovens que não têm muito dinheiro portanto, entretanto, veem esta como uma forma de ter mais encames para a sua vida e para a sua empresa. E termina então o Break-Even Point nesta edição que olhou para o negócio de carteiras móveis e a intenção do governo passar a taxar o espaço cibernético. Renovamos então o encontro para mais uma edição. Daqui a 7 dias. Fique bem. Até lá.